Seja bem-vindo, então, ao canal Palavra de Esperança. Hoje vamos meditar na perseverança na oração. E o texto que vamos meditar é Mateus 7, de 7 a 11. Eu quero a sua ajuda, irmão, para ler junto comigo, me ajudando, o texto básico da nossa reflexão de hoje. Vamos lá? Hoje vamos aprender um pouco sobre a oração. É a segunda vez que Jesus vai falar no Sermão do Monte sobre oração. Isso já nos dá uma ideia que oração é um tema importante para Jesus e é um tema importante para mim e para você. Então, Jesus falou de oração no Pai Nosso, né? No capítulo 6, agora ele volta a falar de oração no capítulo 7. Então, nós vamos aprender coisas bem interessantes hoje. Fique aí até o final, você vai certamente ser edificado, tenho certeza. Pedi e dá-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abri-se-vos-á. 8. Tudo que pede, recebe. O que busca, encontra. E a quem bate, abrir-se-lhe-á. Vamos? Qual dentre vós é o homem que, pedindo o filho, lhe dará uma pedra? Continuando. Versículo 10. 11 e paramos aí. Ora, se vós, pois, que sois maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais vosso Pai, que está nos céus, dará boas coisas aos que lhe pedirem. Eu já estudei esse texto algumas vezes, irmãos. Mas a palavra de Deus, ela tem esse segredo, esse mistério, né? Hoje eu vi coisas novas que eu nunca tinha visto nesse texto. E aí eu vi uma coisa que me impactou. Talvez não vai impactar você, porque você já viu isso há muito tempo. Eu vi hoje. Jesus declara, afirma, sem nenhum preconceito, sem nenhum medo, dizendo que nós somos maus. Se vós que são maus sabem dar coisas boas, e aí Jesus não está acusando a gente. Ele está só mostrando que nós somos maus. Por quê? Porque nós somos pecadores. Em mim não habita bem nenhum. Paulo não falou isso em Romanos, capítulo 7? Então, Jesus não está acusando a gente de mal, não. É que nós somos maus mesmo. Nós fomos gerados em pecado. Nossa tendência é para o erro mesmo. Glória a Deus porque Jesus nos redimiu, mudou nossa mente, transformou nosso coração. Então não há mérito em nós, né? Então isso aqui fala de salvação. É muito interessante o texto, né? Eu fiquei muito alegre quando eu vi isso e falei, olha, apesar de sermos maus, Jesus nos ama. Ele está dizendo aqui, e aí uma coisa interessante do texto, ele vai usar a palavra Pai, né? Mais uma vez, Pai Celeste. Então Jesus está nos tratando como filhos. Mas não deixa de nos lembrar que somos maus. E é muito bom lembrar que eu sou mau, porque eu não posso confiar na minha carne. Eu não devo confiar na minha carne, né? Nem era essa a introdução, mas eu me empolguei com esse versículo e aí já comecei por aí. Vamos lá. Jesus estimulava a perseverança na oração. Os tempos dos verbos aí no versículo 8 vai indicar isso, uma ideia de continuidade. Isso no grego é muito interessante, né? Os verbos aí estão no imperativo, no presente do indicativo. Então é a ideia de continuidade, pedir, buscar e bater. E há uma escadinha ascendente aqui. Primeiro eu peço, depois eu busco, depois eu bato. E aí um exemplo que a gente pode entender desse processo é uma criança que precisa se alimentar. Ela pede. De que maneira a criança pede? Recém-nascida chorando. Depois que cresce, ela começa a falar e tem um período da vida da infância que só a mãe e o pai entendem o que a criança está falando. Outra pessoa de fora do contexto não consegue entender o que ela está falando, até que ela desenrola a fala e aí ela começa a dialogar realmente. Mas primeiro ela pede. Se ela pedir e não foi atendida, ela vai buscar. Ela está com fome. A ação dela depois de pedir e não receber é ir em busca. Essa sequência, irmão, a criança pede, não recebeu, ela vai buscar, não é assim? Tu tá com fome, pediu comida. Aí a esposa falou assim, não vou. Tô com fome, vou pegar uma banana para mim lá. Ela fala, não vou pegar não. O que você faz? Você vai buscar. Tá com fome. Então pede, busca. E aí, buscou, não achou? Você vai bater. Por que é isso? O que é o bater? É insistir. É insistir. Porque você tá com fome. Então, na oração, irmão, nós temos que ter essa ideia. É bater, é pedir, buscar e bater. Nós nunca devemos nos cansar de pedir a Deus. O que ele vai fazer, se ele vai atender ou não vai atender, aí é outro departamento. A gente vai ver daqui a pouco, segura aí, para você entender isso. Fica evidente aqui que aquele que persevera
é atendido em sua petição. Ah, pastor, eu estou orando há 20 anos e não tive resposta. Ora mais um pouquinho. Isaac orou 20 anos para conhecer Rebeca. 20 anos. Ele não titubeou nem para um lado nem para o outro, ficou firme. Aí até que Deus trouxe Rebeca, uma linda mulher, uma linda esposa, para ser esposa de Isaac. 20 anos esperando. Aí eu volto para a minha frase, irmãos. É melhor esperar do que errar. Não se precipite, calma. Ok? Não há dificuldade que a perseverança não vença. Mas lembre-se de sempre depender de Deus. Aí nós vamos para uma parábola que Jesus nos ensina sobre aquela viúva que importunava o juiz para julgar a causa dela. Lembra? É uma parábola. Mas Jesus ali está falando sobre oração, novamente. O que Jesus está enfatizando? Lucas 18, pode abrir sua biblinha aí. Ele está enfatizando a perseverança na oração. Vamos ler? Lucas 18. Eu vou pedir, Vladimir, para ler todo o texto, porque aí uma pessoa lendo fica mais bonito até. E a gente ganha tempo. Não estou com pressa, mas faz uma leitura dinâmica aí, Vladimir. Lucas 18, de 1 a 7. Jesus contou-lhes uma parábola sobre o que dever orar sem jamais esmorecer. Havia numa cidade certo juiz que não temia a Deus nem respeitava o homem. Havia também naquela mesma cidade certa viúva que ia ter com ele, dizendo: faz-me justiça contra o meu adversário. Por algum tempo não quis atendê-la, mas depois disse consigo: ainda que não tema a Deus nem respeite os homens, todavia, como esta viúva me molesta, hei de fazer-lhe justiça, para que enfim não volte e me importune. Disse o Senhor: ouviu o que diz o injusto juiz. Não fará Deus justiça aos seus escolhidos, clamam a ele de dia e de noite, ainda que os faça esperar? Digo-vos que depressa lhe fará justiça. Quando, porém, vier o Filho do Homem, achará fé na terra? Muito bom. Ok. Perseverança. Qual é o exemplo da viúva aí? A viúva tinha uma causa para ser julgada e ela insiste com o juiz. E o juiz, de tanto ser importunado, diz: eu vou julgar a causa dessa mulher, porque ela não vai deixar de vir aqui. Ela não vai. Ele percebeu. Essa mulher não vai sair da minha porta enquanto não atender a causa dela. E eu vou julgar. Então, o que Jesus está dizendo para mim e para você? Que eu tenho que perseverar. Vou fazer um parênteses aqui. Irmãos, nós estamos fazendo 21 anos como igreja. Não temos a nossa sede própria. Mas eu não deixo de crer que nós podemos ter uma sede própria. Por isso, toda jornada de oração, mensalmente, nós estamos orando por isso. Mas eu pergunto, você crê que Deus pode nos dar essa sede própria? Não adianta só orar, tem que crer, tem que insistir, tem que ser igual essa viúva importuna. Deus, dá-nos uma sede própria. Pode ser um terreno, pode ser uma casa, não tem problema. Eu conto para vocês a história daquele pastor que estava orando lá na Inglaterra. Ele estava de uma casa para estender mais um ministério na igreja. Ele começou a orar, e um dia ele falou isso na mensagem, domingo de manhã, e tinha um visitante lá que tinha uma vila de casas, e quando terminou o culto, o Espírito Santo falou com aquele homem que era cristão, e falou: pastor, Deus falou comigo, eu estou doando a vila para a igreja. Ele pediu uma casa, ele ganhou 15 casas. Deus pode fazer qualquer coisa. Há pouco tempo contei para vocês a história de uma igreja aqui no Rio de Janeiro, que eles estavam precisando terminar a obra do templo, não tinha recurso, eles começaram a orar. Um amigo do pastor ligou e falou assim: eu estou vendendo a minha universidade, se eu vender eu vou dar uma oferta para a construção da igreja, me ajude em oração. O pastor Marcos botou a igreja em oração, o irmão doou R$1 milhão para a igreja. Nós não precisamos de R$1 milhão. Eu estou contando isso para que você creia, Deus pode fazer. Ele não fez ainda porque ele está provando a nossa fé. Mas se nós esmorecermos, ele não vai responder. Você fica comigo até o final para você entender esse segredo da oração e porque às vezes Deus parece que demora, mas na verdade não demora. Ele está trabalhando na minha vida e na sua vida. Persevere, querido. Não desanime. Fique firme. Já ouviu essa frase? Ok? Pedir fala de consciente necessidade da confiança que Deus ouve nossa oração. Por isso eu peço. Eu peço porque eu creio. Então, buscar fala de fervente petição associada à submissão à vontade de Deus. Ele não deu ainda, mas ele também não respondeu não, então eu vou continuar pedindo. Se Deus um dia falar comigo, irmãos, Deus falou que não é para orar sobre a sede própria, ele não vai dar, nós vamos viver pela fé o tempo inteiro, mas se eu puder sair desse sufoco, eu prefiro, não é melhor? Se a gente dormir sem ter que pagar aluguel, Jesus, acho que eu vou nem dormir. Bater fala de perseverança
em buscar a Deus quando ele não responde imediatamente. Então, eu tenho que... O que é bater? Insistir. Você já viu uma criança com fome? Ela vai... Eu vou repetir, Juliana, que você chegou no começo, eu falei isso. Ela vai primeiro pedir. Aí a mãe está ocupada, diz, espera aí. Aí a mãe não deu, ela vai em busca. Mãe, eu pedi, eu estou precisando comer. Ela não sabe fazer comida. A mãe não deu ainda. Ela vai bater, ela vai insistir, ela vai puxar a roupa, o vestido da mãe, a saia, o que tiver. Mãe, eu preciso comer, estou morrendo de fome. Então, aqui é uma sequência ascendente. Eu peço, eu busco, eu bato. Bater é insistir. Bater tem a ver com perseverança. E aí, lembra disso, perseverança é característica de pessoas maduras na fé. Só persevera quem é maduro na fé. Quem não é maduro na fé não vai conseguir perseverar. Fique comigo aí, não saia daí, hein? Essa perseverança na oração, ela trabalha algo que a gente precisa compreender. Quem será atendido? Quem buscar, em primeiro lugar, o seu reino. Aí vamos para a base bíblica. Deus não vai atender a qualquer um. Deus vai atender quem estiver dentro do perfil que ele traça na Bíblia. Não é o que eu traço, não. É o que a Bíblia diz. E aí você precisa olhar para esse exemplo aqui, esse caminho que a gente vai fazer, e perceber se você está fazendo na direção certa. Às vezes a gente pensa na direção certa, mas está quebrando o princípio bíblico. Não está obedecendo o que a Bíblia diz. Então vamos ver o que a Bíblia diz? Quem que Deus vai responder? Quem será atendido? Esse é o tema. Vamos lá. Primeiro texto, Mateus 6,33. Vocês sabem que eu amo esse texto, né? Mateus 6 é praticamente um texto áureo na minha vida. 33. O que diz lá? Em primeiro lugar, o seu reino e a sua justiça. E todas estas coisas lhe serão acrescentadas. Bom, você já sabe de cor, mas quem está me ouvindo ali não sabe. Todas estas coisas, comida, bebida e vestimenta. Repete comigo. Comida, bebida e vestimenta. É o que Jesus falou nos versículos anteriores. Não é a casa de praia, o avião, o carro blindado. Não tem problema ter tudo isso se for dinheiro legítimo, tá bom? Mas Jesus não está prometendo isso. O que Jesus está prometendo aqui no texto é comida, bebida e vestimenta. Essas coisas não vão faltar. Então, o primeiro passo, eu tenho que buscar primeiro o reino de Deus. O fato de estarmos aqui é uma demonstração clara e evidente que nós queremos buscar o reino de Deus. Trocamos o culto de domingo para sábado e vocês estão aqui felizes e alegres, com muita comida ali na sala ao lado. Juliana, tá linda a mesa da nossa comunhão. Você perdeu o começo, mas vai ter a segunda chance. A bondade e o amor paternal de Deus, nós precisamos também buscar. Por quê? João 15,16. Olha o segredo. Jesus está nos ensinando sobre quem será atendido. Quem busca a bondade e o amor de Deus. Bondade e amor, fruto do Espírito. Quem exala a bondade e amor? Quem está cheio do Espírito. Quem está cheio do Espírito? Quem tem comunhão com Cristo. A comunhão com a palavra, a comunhão com o Filho, a comunhão com o Espírito. João 15,16. Pode ler. Quem achou, pode ler. Uhum. Uhum. Amém. Temos que pedir em nome do Pai. O Pai aqui é Deus. O Pai aqui está com letra maiúscula porque é uma referência a Deus como Pai. A gente precisa buscar a bondade e o amor de Deus. Ter certeza que Deus é bom. Deus não tem bondade, ele é bom, tá inerente no caráter dele. Deus não tem amor, ele é amor, é inerente no caráter de Deus. A gente precisa compreender isso. E isso gera confiança a quem estamos pedindo. Porque nós confiamos, nós pedimos. Porque nós confiamos, nós pedimos e insistimos. Porque queremos ser atendidos. Então, quem será atendido? Continuando nessa linha. Quem orar de conformidade com a vontade de Deus. Pastor, como é que ora em conformidade com a vontade de Deus? Marcos 11, 24. Vamos lá? Marcos 11, 24. Melhorou, Aldo? Melhorou para você ver? Tá vendo? Ok. Marcos 11, 24. Eu amo esse texto e eu gosto da tradução revista atualizada, porque a revista corrigida tem um erro aí. O verbo aparece no futuro e aqui o verbo está no pretérito perfeito, né? É ação completa porque é fé. Pode ler quem achou, Marcos 11, 24.
Por isso vos digo que tudo que pedirdes em oração, crede que recebestes e será vosso. Amém. É revista atualizada? Não. Acho que não. Alguém que tem revista atualizada, leia para mim Marcos 11, 24. Por isso vos digo que tudo quanto em oração pedirdes, crede que recebestes e será assim convosco. Não é essa mesma tradução, não? A sua aí? Não, né? Será vosso. Ah, tá. Ok. Pouca diferença. Muito bem. Outro texto. 1 João, lá no finalzinho, perto de Apocalipse. 1 João 5, 14. Júlio, pode ler para nós? Tá sem óculos? Ah, tá no celular? Então fica pronto aqui. Ó, fica pronto para ler o próximo texto aqui, ó, João 15, 7. Fica em João 15, 7, você, tá bom? Evangelho. Primeira carta de João, versículo 5, capítulo 5, versículo 14. Quem achou, leia bem bonito. E esta é a confiança que temos para com ele, Uhum. que se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, ele nos ouve. Irmãos, esse versículo é muito importante. Eu vou ler de novo com você, para você ter confiança e certeza que tem um caminho, tem um trajeto, tem um GPS para a gente chegar no objetivo da oração respondida. Olha o que Jesus está dizendo, João está dizendo. E esta é a confiança que temos para com ele, que se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, ele nos ouve. Segundo a sua vontade é o segredo. Como eu vou conhecer a vontade de Deus se eu não estou estudando a Bíblia? Não vou conhecer. Eu preciso estudar a Bíblia para conhecer a vontade de Deus. E aí eu vou pedir conforme a vontade dele. E não conforme a minha vontade. Não é o meu querer. Jesus, quando foi orar, não falou isso? Seja feita a tua vontade. Ele pediu, Pai, se possível, passa de mim esse cálice. Todavia, seja feita a tua vontade. Jesus não queria a vontade dele. Porque a vontade do Pai é boa, perfeita e agradável. Então, o caminho para chegar à resposta de oração é esse caminho. Orar conforme a vontade dele. Tá claro? Vamos para o quarto. Cultivar a comunhão com Cristo. É a comunhão diária. Jesus quer ser o seu melhor amigo. Essa é a ideia. Quando Jesus for seu melhor amigo, você vai conversar com ele todos os dias. Porque amigo a gente quer estar perto. Jesus falou assim, eu já não chamo vocês mais de servo, eu chamo vocês de amigo, porque o servo não sabe o que faz o seu Senhor, mas o amigo sabe, né? Esta semana eu falei com o meu amigo Daniel, lá de Barreiras. Na verdade eu falei com a esposa dele, ele estava dirigindo, não pude falar com ele. Mas foi muito bom poder trocar um zap ali e sentir o calor da amizade. É gostoso estar perto de amigo, né? É prazeroso demais, é edificante, a gente se anima, se encoraja. Foi muito bom. Vamos lá, Júlio César vai ler para nós? Evangelho de João, capítulo 15, versículo 7. Pode ler? Se permanecerdes em mim, e as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis o que quiserdes e vos será feito. Opa! Tem um segredo aí de novo, né? Aqui tem que confiar, 1 João. Lá em João tem que permanecer. O que é permanecer? Comunhão. É estar arraigado. Sabe? Raízes profundas. Plantado. O Salmo 1 vai falar disso, né? O Salmo 1 diz que o justo, ele está plantado. Tá na seiva, tá onde a água passa. Ele floresce, ele abençoa. O Salmo 1 é aquele que anda no caminho do Senhor. É bonito demais o Salmo 1. E aí, quinto, para fechar, que a gente precisa para ter oração respondida, obedecer a Cristo. Simples assim, né? Obediência, submissão. Aí, 1 João, lá no finalzinho, que é de Apocalipse. A gente estava lá ainda há pouco, vamos voltar para lá. E aí, Vladimir vai ler para mim, por favor. 1 João 3, 22. E qualquer coisa que lhe pedirmos, dele a receberemos, porque guardamos os seus mandamentos e fazemos o que lhe é agradável. Opa! Então, se guardamos seus mandamentos e fazemos o que lhe é agradável, certamente dele receberemos o que pedimos. Porque quando eu guardo a palavra e confio nele e guardo seus mandamentos, eu estou pedindo conforme a vontade de Deus. Irmão, Jesus sabia que ele tinha vindo para morrer, mas ele sabia que o sofrimento era muito maior do que ele estava prevendo. E ele falou assim, Pai, se possível, passa de mim esse cálice. Jesus sabia, irmão, que a morte era... Ele estava morrendo pelo pecado de toda a humanidade. Então ele, como homem humano, ele falou, Pai, se possível, passa de mim esse cálice.
Todavia, seja feita a tua vontade. Submissão. Oração correta. Oração direta no trono. Jesus ensinou isso muito a gente, né? Por isso que ele tem autoridade para falar sobre oração lá em Mateus 7, de 7 a 11, que é o texto que nós acabamos de ler para a nossa base. Cristo afirma que o Pai Celeste não decepcionará seus filhos. Vamos voltar para Mateus 7, 11? Porque eu comecei até falando desse versículo, né? Porque hoje eu fui impactado enquanto eu estudava, hoje pela manhã e à tarde. Eu olhei para esse versículo e eu já estudei esse texto tantas vezes, mas quando eu parei os olhos nessa frase do capítulo 7, versículo 11, eu confesso que eu fiquei muito alegre. Eu falei, que bom. Jesus está lembrando que nós somos maus, mas Jesus está lembrando que nós somos filhos, porque nós temos um pai. Isso é bonito. Então não tem mérito em mim, né? Aí, o que Jesus vai dizer? Mateus 7, 11. Tem uma Bíblia aí para ler? Quem tem uma Bíblia para ler? Assim, se vós, sendo maus, sabeis dar bons presentes aos vossos filhos, quanto mais vosso Pai que está nos céus dará o que é bom aos que lhe pedirem. Vou repetir. Jesus não teve nenhum problema em lembrar-nos que nós somos maus, porque nós somos pecadores. Mas ele vai falar do Pai, o Pai que ama. O Pai que ama, o amor cobre uma multidão de pecados. Então ele ama, apesar de sermos maus, ele nos ama, então ele nos responde. Se nós pedirmos conforme a vontade dele. E aí, tem algo mais. Lá no capítulo 11 de Lucas, Lucas está abordando esse mesmo tema de maneira mais resumida. Então nós vamos ler só o versículo 13 lá de Lucas 11. E aí, Lucas vai dar uma pincelada, um viés bem interessante, porque Jesus, aqui em Lucas, ele vai dizer que o Espírito Santo vai ser concedido a nós para ser o nosso guia e conselheiro, para nos ajudar na caminhada. Por isso que a palavra lá é paráclito, é aquele que está junto para conduzir, consolar, encorajar, ajudar. Paráclito é uma palavra muito grande, bonita no grego. E o Espírito Santo tem esse papel. O Espírito Santo ele nos ajuda a orar como convém, que tem hora que a gente não sabe como tem que orar. Aí é por isso que Paulo diz em Romanos que Deus, o Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Capítulo 8 de Romanos. Vamos lá, Lucas 11, 13? Pode ler para mim, quem achou? Ora, vós, que sois maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais o Pai Celestial dará o Espírito Santo àqueles que lhe pedirem. Irmãos, eu penso que depois da salvação, a maior bênção é saber que nós somos morada do Espírito. Eu compartilhei hoje no meu Instagram um pequeno vídeo de um pastor pregando, tá em inglês, mas tem legenda, e ele falou que um chinês estava lendo, leu vários textos de religiões diferentes, leu o Corão, leu a Bíblia, e ele ficou impactado quando ele leu o Novo Testamento em Efésios 2. O que mais impactou ele foi que Jesus morreu, ressuscitou. Não foi nada disso, não foi porque Deus enviou Jesus. O que mais impactou ele foi quando ele chegou em Efésios 2, Paulo diz lá que o Espírito Santo, Deus habita em nós, que nós somos a habitação do Espírito. Depois veja lá no meu Instagram, é um vídeo curto. E isso é que impactou o chinês. Ele falou assim, vocês têm a única religião que o próprio Deus de vocês mora em vocês. Irmão, a gente não se atenta para a preciosidade dessa verdade. O Espírito Santo mora em você, nós somos casa, morada do Espírito. É o próprio Deus morando num vaso de barro, que somos nós. Não temos do que nos vangloriar, mas não podemos esquecer dessa riqueza, dessa preciosidade. Então, quando Lucas está dizendo que Jesus deu o Espírito Santo para nós, é privilégio que nós temos, né? Ele nos deu, apesar de sermos maus, ele nos presenteou com a salvação, com os dons, com o fruto do Espírito, mas ele nos presenteou com a pessoa bendita do Espírito Santo, que nos guiará a toda a verdade. É ele quem nos conduz. Se nós o ouvirmos, nós vamos caminhar na direção certa. É só ouvir, ok? E aí, pais maus, que somos nós, dão boas dádivas a seus filhos. Por quê? Também não há mérito em nós quando nós somos bons. Quando nós agimos de maneira correta com nossos filhos, não é mérito nosso. É interessante isso, né? De quem é o mérito? É do próprio Deus, porque é Ele quem age em nós. É Ele que trabalha em nós,
fazendo a vontade dele se tornar boa, perfeita e agradável em nós, e aí nós nos tornamos bons para com nossos filhos, para com as pessoas com quem a gente ama. Irmão, nem isso é mérito nosso. Não há mérito nenhum em nós. Por isso que a salvação é graça, favor imerecido. Se você não entender isso, você nunca vai entender a salvação em Cristo. A cruz de Cristo trouxe esse divisor. Isso é maravilhoso, isso me alegra. Então, Deus derrama em nossos corações uma porção da sua bondade. Aí, nós nos tornamos semelhantes a Cristo, na manifestação do fruto do Espírito, a bondade, que nós vamos estudar na próxima semana, né? Eu acho que já é na próxima quarta-feira. Vamos estudar sobre a bondade. A bondade aqui é caráter de Deus. Porque Cristo passou, nos salvou, nos libertou do império das trevas e do pecado, e o Espírito Santo, que é Deus, passou a habitar em nós, nós temos agora o caráter de Deus habitando em nós, então nós nos tornamos bons. E nossas ações boas não é mérito nossa, é por causa do Espírito que habita em nós, que nos guia para aquilo que é bom. Você entendeu isso? Tá fácil de entender? Esmiucei bem? Se ficou dúvida, pergunte. Eu acho isso fantástico. Se Deus sabe de tudo que precisamos, por que devemos orar? Você já perguntou isso? Ou já ouviu isso de alguém? Tem uns incrédulos aí que dizem que, orando ou não orando, Deus vai fazer. Amanhã o sol vai nascer, depois de amanhã vai chover. Se eu orar, se eu não orar, vai acontecer. Já pensou nisso? Isso é uma baita de uma incredulidade. E aí está uma doutrina errada na sua mente. Porque há coisas que Deus faz para todo mundo. O sol não nasce para todo mundo? A água não está aí para todo mundo? Deus não escolhe, eu vou dar água só para os meus filhos. Quem não é meu filho, eu vou dar água envenenada. Não. Deus responde. Deus abençoa todo. Deus é longânimo. Deus é amor. Deus é maravilhoso. Mas tem situações que Deus quer provar o nosso coração. E quando eu estava pensando nessa pergunta, eu pensei no Salmo 139. Eu amo o Salmo 139 também. É um texto lindo, muito grande, não dá para ler todo agora. Mas eu quero chamar a sua atenção para esses 2 versículos. Vamos lá? Salmo 139. Está compreendendo, Josi? Está falando de verdade ou é para me agradar? Então tá bom. Então vamos lá. Salmo 139, 3. Eu não consigo ler só o 3. Eu vou ler de 1 a 3. Senhor, tu me sondas e me conheces. Sabes quando me assento e quando me levanto. De longe penetra os meus pensamentos. Esquadrinhas meu andar e o meu deitar. E conheces todos os meus caminhos. Se eu pudesse eu continuar lendo. Mas eu vou lá para o 16. Vladimir vai ler para mim 16. Teus olhos viram o meu corpo ainda informe. Todos os dias que foram ordenados para mim, no teu livro foram escritos, quando nenhum deles havia ainda. Irmãos, nenhuma página, nenhuma frase, nenhuma vírgula, nenhum ponto está fora do controle de Deus na história da nossa vida. Tudo já está escrito por Ele. Em Deus não há surpresas. E aí eu preciso lembrar isso para você. Teologia sistemática, lá no seminário aprendi isso. Para Deus não tem passado nem futuro. Deus está aqui enxergando o passado agora. Deus está aqui enxergando o meu presente hoje. E Deus está aqui enxergando o meu futuro. Porque Deus é atemporal. Irmãos, conhecer a Deus leva você a confiar nele, mas você tem que conhecer e saber disso. Deus está aqui, passado, futuro, está tudo diante dele, tudo é presente. É nesse Deus que eu confio, é nele que eu quero convidar você a confiar e descansar. E aí a oração é exercício da fé, porque você está orando a quem tudo pode, que é esse Deus maravilhoso, poderoso, que sabe toda a nossa história. É isso que Davi está deslumbrado. Davi acabou de descobrir isso. Onipotência, onipresença, onisciência de Deus. Está aqui no Salmo 139. Depois leia com calma todo o Salmo. Você vai sair quicando de alegria. Agora, eu quero responder essa pergunta. Por que Deus, se Deus sabe de tudo, por que precisamos orar? A resposta, leia comigo. O motivo relaciona-se conosco, não com Ele. A questão não é se Ele está pronto a dar, mas se nós estamos prontos a receber. Se você não pegou nada, meu amigo, desse vídeo de hoje, eu peço que você volte essa parte. Escute de novo, pelo menos 5 vezes. Eu vou repetir isso para você. O problema da oração, por que nós devemos orar? O problema nunca está em Deus. O problema está sempre em mim, porque o motivo está relacionado a mim. Não é Ele. O problema nunca está nele, Ele é perfeito.
perfeitamente bom, eternamente bom, duradouramente bom é o nosso Deus, misericordioso. Não há nada que possa se comparar. Mas a questão não é se ele está pronto para dar. Ele sempre está. Nosso Deus é próspero, é generoso. A generosidade quer saber quem é generoso? Quem é a generosidade é o próprio Deus. Nem tem ninguém mais generoso do que ele. Ele não tem problema em nos dar. O problema é se nós estamos prontos para receber. Aí volta lá para o texto de Mateus 7. Qual o pai que seu filho pedindo pão lhe dará uma serpente? Uma pedra? Se ele pedir... Como é que é o versículo? Vamos ler de novo? É 7, 9, né? Versículo 9? Me lembra aí. Lê o 9 e o 10. Pode ler, Vladimir. Qual dentre vós é o homem que pedindo-lhe pão ao filho, lhe dará uma pedra? Ou pedindo-lhe peixe, lhe dará uma cobra? Qual pai? Ainda que mal, qual pai vai fazer isso? Se o pai mal não faz isso com o filho, imagina nosso Deus. Então o problema nunca está nele, está em nós. E aí, nós estamos prontos? Sabe por que você não recebeu ainda a resposta da oração? Porque você não estava pronto. Depois que ver a resposta, aí eu quero lembrar a você, acalma o coração, porque Deus tem a hora certa para responder. Ele nunca chega atrasado. Nunca. Nós, às vezes, achamos que ele está demorando. Mas ele não está demorando, não. Ele está amassando barro para fazer o vaso novo, para colocar o que ele quer. Imagina se o pai fosse atender todo o desejo de um filho. Não chegaria um ano de vida. Porque o não é prova de amor. Você entendeu isso, queridos? E às vezes não é que Deus não quer dar porque você não está pronto. É porque aquilo não é a vontade dele para você. É por isso que tem que aguardar. Esperei com paciência no Senhor. Não é no marido, no filho, na avó, na nora, no tio, na sogra, no emprego. Não, é no Senhor. E aí, irmãos, eu vejo a igreja brasileira tão confusa, porque alguns estão decepcionados porque o Bolsonaro perdeu e alguns estão eufóricos porque Lula ganhou, quando na verdade a nossa confiança não tem que estar nem nenhum nem no outro, porque ambos são temporais. Só vão exercer a presidência se Deus permitir. Não é nele que tem que estar a nossa confiança tem que estar no Senhor. Ele quem governa e rege a história. Eu tenho que orar pelas autoridades, Deus diz que eu tenho que orar, mas eu não posso confiar nele, minha expectativa não tem que estar neles, minha confiança, minha expectativa tem que vir lá do alto. É nele, é para ele que eu tenho que olhar. Irmão, se a perseguição vier, você está pronto para a perseguição? Tem gente que queria o Bolsonaro para que a igreja não fosse perseguida. E se Deus tiver plano de botar a gente em perseguição para provar a nossa fé? Você está pronto? Ou você vai negar Cristo? Já pensou nisso? Fecha o parênteses. Eu não gosto de falar de política aqui, né? Mas eu precisei falar para você acordar um pouquinho. Tiago 4. Lê de novo o versículo todo. Começar do primeiro. Isso, vai com calma. Peraí, deixa todo mundo achar, calma. Sem pressa, aqui é o último slide. Tem que degustar bem. E depois, por favor, ouça esse vídeo novamente, com calma. Vai para um cantinho do seu quarto. Ouve de novo. Dá o like, mas compartilha. Não seja mais morto. Você está sendo abençoado. Abençoa quem está perto de você. Ô, miserável. Vai. É miserável sim. A Bíblia diz que você é miserável, tá bom? Não é isso que eu estou dizendo, não. A Bíblia diz que nós somos miseráveis, tá bom? É Romanos 7. Tá? Não fica ofendido comigo, não. A Juliana gostou. Tiago 4. Peraí, deixa eu achar também, irmão. Tiago sumiu da minha Bíblia. Opa. Tiago, Hebreus, Tiago, né? Hebreus, Tiago. Achei. Vamos. De onde vêm as guerras e contenda entre vós? Não vem disto dos prazeres que nos vossos membros guerreiam? Cobiçais, mas nada tendes. Matais e invejais, mas não podeis obter o que desejais. Combateis e guerreais, nada tendes porque não pedis. Pedis e não recebeis porque pedis mal, para o gastar em vossos prazeres. Irmãos, se eu só lembrar isso para você, Tiago está escrevendo isso para crente. Não, pastor, eu não cobiçar, não cobiço, não, eu menti, não, inveja, não, eu não invejo, não, não, isso aí não faz parte da minha velha vida, irmão. Nossa velha natureza, tendência nossa, é isso aqui. Se Deus não tiver misericórdia de nós vamos viver nesses delitos. Então não tem mérito.
Até para mudar a mente da gente, não é mérito nosso, é o Senhor que faz. A obra é dele. Por isso que Deus vai completar essa obra. Filipenses, né? Aquele que começou a boa obra. Até a fé, né? Até a fé. Não é mérito nosso. É ele que joga a fé no nosso coração, né? Semeia. Então, miserável, Romanos 7, 23, né? Miserável homem que eu sou, quem me leva de dessa morte? Inscreva-se, deixa o like, compartilhe se você foi abençoado. Tá bom, seu miserável? Eu te amo, em nome de Jesus. Tenha sempre esperança, não desiste. Continue orando, insista, persevere, busque, caminhe, bate, vai pedindo. Não pare. Em nome de Jesus. Deus abençoe você. Forte abraço.